No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus orientou seus discípulos sobre a prática do jejum. Ele disse: "Quando jejuardes", ele não disse "se jejuardes", mostrando que o jejum não é opcional, mas uma expectativa. Jesus deseja que o jejum seja uma parte regular da nossa vida espiritual e do nosso relacionamento com Deus. Mas o que o jejum realmente atrai da parte de Deus? Quais precauções devemos tomar para garantir que nosso jejum seja agradável a Ele? Vamos explorar isso. Antes, peço que deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem suas experiências nos comentários. Isso nos ajuda muito a continuar. Agora, vamos seguir em frente. Você sabe qual é a função principal do jejum? Uma das principais é a humilhação da alma. Em Salmos, capítulo 35, versículo 13 e capítulo 69, versículo 10, Davi fala sobre se humilhar através do jejum em tempos de aflição. Ao nos abster voluntariamente de comida e conforto, reconhecemos nossa necessidade de Deus. O jejum coloca nossa carne no devido lugar, reforçando nossa dependência do sustento divino. Além disso, o jejum intensifica nossas orações. Em Daniel capítulo 9, versículo 3, vemos Daniel buscando a Deus em oração e súplica com jejum. Isso fortalece nossa conexão com Ele. Outro ponto importante: o jejum pode quebrar fortalezas espirituais. Isaías capítulo 58 nos diz que o jejum pode soltar as correntes da injustiça e desatar os jugos de opressão. Em Marcos 9, 29, Jesus afirma que certos tipos de opressão só podem ser superados com oração e jejum. O jejum aumenta nosso foco em Deus e nos dá autoridade espiritual para lidar com batalhas difíceis. Isso nos mostra como jejuar é poderoso. No entanto, é importante evitarmos certos erros. O primeiro erro é jejuar para impressionar os outros. O jejum é algo entre você e Deus, e não deve ser feito para exibir espiritualidade. No Sermão da Montanha, Jesus advertiu contra jejuar com o objetivo de chamar atenção. Ele recompensa o que é feito em segredo. Pessoas que jejuam para parecer mais espirituais perdem a verdadeira recompensa, pois fazem para os outros e não para Deus. O segundo erro é confundir jejum com dieta. O jejum não é apenas evitar certos alimentos. Se você evita um tipo de comida, mas substitui por outro em abundância, isso é dieta, não jejum. O propósito do jejum é humilhar a carne, não substituí-la por outro conforto. Embora questões de saúde possam justificar um jejum modificado, é importante manter o foco no aspecto espiritual. O terceiro erro é tratar o jejum como uma greve de fome para pressionar Deus. Não podemos forçar Deus a fazer algo contra a sua vontade. Em 2 Samuel capítulo 12, versículos 16 e 23, Davi jejuou pela vida de seu filho, mas Deus não mudou sua decisão. Jejuar para manipular a vontade de Deus leva à frustração. O jejum deve ser feito com humildade e não para dobrar a vontade divina. O quarto erro é tomar decisões importantes durante o jejum. Após muitos dias sem comer, podemos confundir nossa fraqueza física com uma clareza espiritual. Em Mateus capítulo 4, Satanás tentou Jesus a tomar decisões importantes enquanto estava fisicamente fraco. Da mesma forma, devemos ser cautelosos e esperar até estarmos mentalmente estáveis antes de tomar grandes decisões. O quinto erro é ficar irritado durante o jejum. A fome pode revelar a raiva oculta. O jejum deve nos aproximar de Deus, não nos deixar temperamental. Se o jejum aumenta sua irritabilidade, isso pode indicar que há questões mais profundas a serem trabalhadas. O sexto erro é ficar obcecado com o momento de comer novamente. Ao invés de focar no alimento, devemos nos concentrar em Deus, em oração e em Sua palavra. Ficar constantemente pensando em comida distrai do propósito espiritual do jejum. O sétimo erro é usar o jejum como uma solução rápida para pecados contínuos. O jejum não é uma limpeza instantânea dos pecados, mas sim um momento para buscar transformação duradoura. Não use o jejum apenas como um ritual temporário para ignorar pecados recorrentes. O oitavo erro é ignorar sua saúde durante o jejum. Mesmo ao jejuar, é essencial beber água e cuidar do corpo. Pessoas com condições médicas devem consultar um médico. Descanso e higiene também são fundamentais. O jejum não deve prejudicar sua saúde.
O nono erro é jejuar de maneira não bíblica. Isaías capítulo 58 alerta contra jejuns que Deus não ordenou. Evite práticas extremas ou rituais que não têm base bíblica. Mantenha o foco em oração e na disciplina espiritual, sem incorporar atos excessivos ou não cristãos. O 10º erro é não encerrar o jejum corretamente. Após um jejum prolongado, é importante voltar a comer devagar, com alimentos leves como caldos ou frutas. Evitar alimentos pesados ajuda a readaptar o corpo e previne problemas de saúde. Comer demais logo após o jejum pode ser prejudicial. Em resumo, o jejum bíblico nos humilha, intensifica nossas orações e nos aproxima de Deus. Ao abordá-lo com reverência e de forma correta, podemos evitar erros comuns e viver o propósito de Deus para nossas vidas. Obrigado por assistir ao vídeo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima!